Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos saber que hora que vocês estão. Parafraseando o Wagner, um amigo nosso. E aí, Petros, tudo bom? Tudo tranquilo? Por aqui tudo bem. Bom, como é que tá o clima aí no Canadá? Bem, aqui, rapaz, por incrível que pareça, tá ótimo, cara. Hoje o dia tava lindo, maravilhoso. Saí com minha filha, fui tomar solzinho aqui em frente. Olha, delícia. Que E beleza. por aí? Aqui na Bélgica tá começando a esquentar, tá começando a ficar um tempo bem bacana. Ontem já fez um clima bem bom, já dava para tomar uma cerveja. Não fazendo uma apologia à cerveja, né, mas Que eu tô na esforço! Bélgica. Eu tô na Bélgica, cara. Cidade da cerveja, do chocolate e da batata frita. Eu deixo chocolate de lado, mas batata frita e cerveja. Bem, isso é por isso que eu tô gordinho, né? Não, é aquela história, né? A gente atura o inverno para poder curtir o verão. Você se chamou de urso? Mais ou menos isso. Tá ok, tá ok. Vamos lá, cara. Hoje a gente começou. Tava vendo um site, né? Do DevOps Groups. Um excelente site para acompanhar, para saber como é que tá andando nessa parte de DevOps, né? Que é basicamente o que se fala do nosso canal, né? Pois é. Então, me deparei com esse post, né? Portanto, operações tradicionais não trabalham na cloud. E agora? O que fazer? Eu achei esse post bem bacana, né? Ele foi originado a partir do Chief Cloud Strategy Officer David Lifcon, da Deloitte, né, que ele escreveu um post bem bacana falando sobre por que a operação de cloud é o próximo grande passo, a próxima grande coisa que vai acontecer. Né? Porque, assim, basicamente, quando a gente tem uma migração de instalações on-premise para cloud, quais são os passos que a gente tem que pensar antes de defender a migração? Né? Ir para cloud é uma boa? Sim, é uma boa. Vai depender? Vai. Muito. Empresas pequeno, médio, média complexidade, cara, vai fundo. Às vezes é muito mais fácil. Empresas gigantescas e complexas. Como é que é, Petros? Eu posso te falar que é um tipo de pesadelo, entendeu? Pelo período de migração, né? Eu já tive algumas migrações e posso te confirmar que o negócio não é fácil, não. Sim. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Sempre. Eu acho que o ALM ele ainda não ganhou um visto. Não ganhou uma notoriedade. E para mim ele é muito mais importante até do que o DevOps. Para mim, quando você planta a ALM, você colhe DevOps. Plantar ALM é você olhar para todo o aspecto das coisas. Se você simplesmente fazer um forklift das suas instalações on-premise para cloud, você não está fazendo o ganho. Você não está tendo o ganho real da cloud que ela vai te fornecer. E o custo vai ficar elas por elas, se não ficar mais caro. Porque, assim, basicamente você está pegando uma VM que está rodando on-premise e subindo ela para cloud. Qual o ganho que você está tendo? Sim, você não está tendo refrigeração, você não tem espaço físico, cara, mas você paga por upload, download, você paga pelo... Você sempre vai pagar. Pelo monitoramento, você paga por tudo, né? Sim. Então, assim, não adianta você simplesmente pegar aquele seu monolítico gigantesco e subir. Basicamente é isso. Então, você tem que pensar de uma forma arquitetural. E agora imagina a quantidade de integrações, latência de rede, se você vai manter uma infraestrutura híbrida, porque você precisa de uma infraestrutura híbrida por um tempo. Você não faz um forklift da noite para o dia. Vai depender do tamanho e complexidade da sua infraestrutura, mas... Depende do tamanho do seu assim. problema, né? Vou fazer eu vou subir meu banco de dados, 6 terabytes de dados, da noite para o dia. Não vai, amigo, não vai. Não vai. Você já viu o tempo de restore de uma máquina dessa? Pois é, restaurar aquele banco de dados, tipo, eu restaurei um banco SQL na cloud, né? Banco de 13 terabytes.
Ele demorou 24 horas. Para subir ou para fazer o recovery? Não, para só fazer o recovery. Cara, esse é um dos grandes problemas de muitas aplicações, você não existir plano de rollback, cara. Sim. Se você utiliza um Oracle, por exemplo, às vezes você consegue. Se você tem que fazer um deployment que vai ter que fazer uma mudança estrutural no banco de dados, você consegue usar o Flash Backpoint. Acho que é esse o nome no Oracle. Você tagueia o banco, faz todas as suas alterações. Se no final você quer seguir com aquilo ali, você dá um commit. Se não, você derruba o flashpoint e ele volta para aquele ponto. Sim, sim. Vai depender do que você quer perder no meio do caminho também. Sim. Né? Sim. Que é um dos pontos importantes que ele falou. Do Recurve Time Objective e Recurve Point Objective. Cara, convenhamos, quem é que pensa sobre isso? Quem é que está olhando sobre isso? Para mim, você sabe onde é que eu olho isso daqui? Quem é que deveria estar olhando? Quem? Segurança e arquitetura, dentro da governança. Porque a segurança não é uma segurança somente uma segurança digital. A segurança tem que olhar pela segurança do negócio. E isso sim, se o negócio ficar em pé. Sim. Se você continua sendo resiliente ou não. E quando você começa a trabalhar isso na cloud, você tem que pensar em estratégias desde o início. Por exemplo, ele até comenta aqui, se o seu negócio ele precisa o seu RPO, se ele é de hora ou minuto, só vai fazer um backup diário. Você não precisa fazer um backup full, mas você vai ter que fazer os incrementais. E para fazer isso, você ainda está gastando processamento. Dependendo da estratégia que você utiliza, ele pode dar um lock na sua base. Ou não. Vai depender da estratégia que você vai fazer ou não. Sim. Se ele não faz, mas a cada meia hora, a cada 15 minutos, ele está fazendo backup, você vai ter que subir recurso de máquina. Ou aí é questão de estratégia. Você cria um banco apartado, né, para poder fazer um link server, aí você faz o backup do link. Sim. Lembrando que o link server nem sempre ele está 100% atualizado. E aí você vai ter que monitorar também. E aí começa a vir todas as questões, né? O que você vai ter que monitorar ou não. Pois é, vai tudo entrando na conta, né? Vai fazendo stack disso tudo, vai acumulando tudo isso um em cima do outro, né? Então, assim, é o preço que se paga, né? Sim. E assim, a gente até pulou aqui qual que são os desafios, né, de operações baseadas em cloud, porque basicamente muda muito, porque você está trazendo os operadores que vêm de uma infraestrutura on-premise, né, que tem poder de fazer tudo e qualquer coisa e instalar o que for necessário, então você tem de tudo livre, e indo para uma operação mais rígida, um pouco mais rígida. Ela não tem toda a flexibilidade que você tem quando você detém toda a infraestrutura, né? Se você estiver usando alguns serviços, como é que você vai monitorar aquele serviço? Aquele serviço tem integração? Se as ferramentas de monitoramento que você tem, você consegue monitorar aquele seu serviço? E outra, quando você começa a mesclar providers, que isso é bem comum também. Estou usando Azure para uma parte, estou usando a AWS para outra parte, usando a Alibaba para banco de dados, porque você tem que gerenciar custos, você tem que gerenciar o que ele te oferece. Sim. E assim, convenhamos, você nunca vai encontrar um provider que cabe 100% tudo. Não. Tem suas particularidades. Não tem como. O ideal é ficar em uma só. E aí é questão de fazer uma análise. Em todas elas fazer, cara, quais são os ônus e bônus de cada um? Aonde eu tenho mais ganhos? Mas aí entra na questão que você comentou da arquitetura, da segurança, a decisão de negócio, né? Então muda um pouco. Sim. Isso aí. Porque às vezes o negócio, até o que ele fala de RPO, RTO, etc., às vezes você pode colocar um pouquinho, o negócio aceita um pouco mais de risco em ter múltiplos agentes nesse caso,
Exatamente, para poder economizar. No final ele vai ter economia, sei lá, de 30%, então assim, vale a pena para caramba, entendeu? É uma decisão de negócio e a gente, como tecnologia, a gente só tem que trazer, né? Tipo, nesse caso, eu acredito que seria os arquitetos e o pessoal de segurança exatamente, juntar essas informações, trazer para os negócios e falar, olha, é isso aqui, o que vocês querem, né? Pick your perk. Tipo, tem aqui as opções, pega o que vocês querem, entendeu? E os caras vão decidir o que eles querem. Porque tem muita coisa que acontece às vezes que a gente não está sob controle da gente, né? Não, e agora imagina o que é bem comum. E a gente trabalha com infraestrutura, nós sabemos disso. As chances de ter falhas nos nossos CMDBs são gigantescas. O mapeamento de informação é gigantesco, o mapeamento de processo, de procedimento. Cara, convenhamos, a documentação é uma das partes mais falhas do nosso trabalho, cara. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente sempre tem aquele conhecimento empírico do que está acontecendo dentro da nossa infraestrutura. Porque a gente está vivendo... Sim, às vezes você tá assim, caramba, isso aqui tá no estado da arte, cara. Eu fiz um trabalho excepcional. E aí, no final, a última linha, você esqueceu um negócio que caga teu trabalho tudo. É uma desgraça, cara. Enfim, a gente trabalha para não chegar nisso, né? Mas, cara, agora imagina, esse é o problema. Porque, assim, se a gente não tem documentado tudo, se a gente não sabe como é que a nossa infraestrutura de fato está rodando, e, assim, é o tipo de documentação que não é para um time de operações. É uma documentação para o seu time de arquitetura, para o seu time de segurança. O time de operação participa. O time de operação participa. Ele fornece informações e fornece mão de obra. Né? Mas a decisão, ele pode participar da decisão, porque, convenhamos, ele é o que vai sofrer ou não. Né? O dia a dia dele. Pois é. Só que, assim, se você não tem certeza do quais são os seus processos que estão rodando interno, quais são os níveis de segurança detalhadamente, você não consegue fazer uma análise 100% de qual provider você vai usar. Sim. E você vai ter que fazer uma análise bem profunda de cada uma delas. Eu, por exemplo, se eu somente ver a documentação da cloud, muitas vezes eu vou ficar com um gap de informações na cabeça. Eu prefiro sempre criar um laboratório em cada uma delas e rodar meu ambiente. Só que para você fazer isso, imagina a mão de obra que você tem, o investimento que você tem. Sim, é alto. É muito alto. Só que assim, vai depender. É muito alto e ele é escalonável de acordo com a complexidade da sua companhia. Do seu produto, né? Seu produto. Agora, imagina, você tem mainframe. Você faz forklift de mainframe? Cara, é difícil. Não vai difícil. Não vai ser. Nem quase ninguém deve estar fornecendo esse tipo de serviço na cloud. Tem os especializados, óbvio, mas... Sim, óbvio que tem os especializados. A IBM, por exemplo, é master nisso, né? Quantos anos ela controla isso? Então, provavelmente ela que vai ser o... Então, a parte de compliance e segurança, a gente meio que já falou a parte de segurança, uma parte da segurança, né? Mas tem uma questão que o pessoal fala muito, que é a questão do DevSecOps, né? SecOps, enfim. Criam-se algumas novas posições, algumas novas áreas na parte de operação, que o cara não necessariamente está dentro da operação, né? Mas o cara interage muito com a parte de operação. Né? Que normalmente o cara de segurança ele tem acesso a tudo, né? Ele tem acesso a tudo para ver tudo, mas ele não tem acesso para mudar as coisas, né? Quem vai mudar normalmente vai ser o cara de operação, uma decisão que é feita em conjunto, né? Então, na cloud, quando você tem algumas dificuldades, às vezes que muita gente tem acesso a uma parte operacional, ou às vezes você delega controle, um pequeno controle para algumas equipes, então acaba ficando muito distribuído esse controle. Então o cara de segurança, para controlar isso tudo, aí começa os logs, a coletar todos os logs, trazer um pouco de dados, identificar que vai entrar aí o Kibana, o Elasticsearch, vai entrar o Loki, vai entrar esses caras todos aí, o Splunk, enfim, que vão fazer exatamente, vão te auxiliar nessa bagunça aí no meio, né? Sim. E, cara, eu vou te falar que segurança é um assunto bem complicado, principalmente que se você vende uma infraestrutura on-premise,
Geralmente você tem seus especialistas lá em firewalls, por exemplo, Checkpoint, você tem seus WAF, por exemplo, da IBM, ou Barracuda, ou whatever. Quando você vai para a cloud, esse tipo de trabalho ele muda. Né, que você vai utilizar SDN, Software Defined Network. A sua estruturação de rede ela é dentro da cloud. Você não vai fazer mais da mesma forma que você estava acostumado a fazer. Você não vai criar uma rota estática lá no comandinho, lá no iOS da Cisco. Não, mudou. É um pouco diferente a forma como você vai estruturar tudo isso. E você continua mantendo compliance. Porque, por exemplo, se você pega sistemas de seguro, sistemas financeiros, eles têm regulamentações que você deve seguir. Você precisa sempre continuar mantendo esse tipo de regulamentação. E aí, quando você começa a querer fazer um forklift, aliás, você não vai fazer... Já conversamos sobre isso. Forklift é uma opção? É. Decisão é sua? É. Vai lá. Mas o forklift não é... Boa sorte, não é uma boa estratégia. Se você faz um forklift, o compliance, geralmente, você já está seguindo ele, se você já segue ele on-premise. Bom, porém, se você começa a mudar a estrutura do seu negócio, você vai ter que olhar todas as legislações vigentes, por exemplo. E aí você tem a base histórica do seu banco de dados, que você precisa manter por, sei lá, 10, 15 anos, dependendo do negócio que você tem que manter por um longo período. E aquelas legislações que já assumiram da sua cabeça, já assumiram da sua área de negócio, você precisa manter. Quando você faz uma reestruturação do seu serviço. Antes você estava no monolítico, num sistema que ele vem só sendo agregado dia a dia, mês a mês. Agora você quer mudar isso, fala assim, não, vamos utilizar microserviços. Ok, pega todas aquelas regras de negócio, toda aquela estruturação de bancos de dados necessária e mantém toda a legislação dos últimos 20 anos. O negócio é doido. E o último tópico, cara, é um tópico que eu acho muito interessante e talvez eu acho que seja o maior calcanhar de Aquiles da parte de cloud, que é o controle de custo, né? O céu é o limite, né, para cloud. Então, assim, se você der bobeira, sua conta no final do mês pode multiplicar por 10. Então, assim, eu já contei a situação do cara que colocou errado lá, habilitou uns monitoramentos no CloudWatch lá errados, e ele botou customizado, etc., com uma frequência muito alta, e a gente estava rodando normal, no meio do mês, a gente sempre, de vez em quando vai lá dar uma olhadinha na conta, né? Cada uma olhadinha na conta e falou, cara, metade do mês está o dobro do preço, bicho. Quem tá usando o CloudWatch aí igual doido aí? A gente foi olhar lá alguns containers que o cara estava subindo lá, na aplicação ele adicionou um monte de CloudWatch personalizado, customizado, né, que é mais caro ainda, com uma frequência muito alta. No final das contas, o cara é esse tipo de coisa, que se você não estiver ligado nesse tipo de situação, quer dizer, é um buraco que a gente deixou, né, de o cara poder fazer isso, da gente não perceber, deixar passar e não prestar atenção no deploy, e no final das contas a gente pagou no bolso, né? Sim. Aquele negócio, quando você utiliza a sua própria infraestrutura, às vezes você não tem essa surpresa no final do mês. Você não tem. É sob controle, muito mais controle, né? É o controle que você tem, mas você tem um controle de custo, porque é uma coisa que você já vem fazendo há muito tempo. Não. Mas até uma parte que ele fala assim, uma vez que está tudo rodando perfeito, está tudo ótimo, qual que é a próxima questão? Como é que eu faço isso mais barato? Exatamente. Aquele negócio que você está usando... É o tipo de coisa que você tem que estar o tempo inteiro ligado. O time de operação está ferrado com isso mesmo, porque para pensar, por exemplo, no hardware, que o cara usa, por exemplo, hoje uma VM lá X, e, pô, aconteceu com a gente isso. Em 2017, quando a gente fez a migração dos primeiros clusters lá para o sistema que eu trabalhava para a Amazon, a gente usava M4, se não me engano, e a gente está usando agora M5AD, que é muito mais barato. Então, assim, se a gente não está ligado, o que a gente fez? A gente teve que destruir os clusters e fazer o deploy de novo. Entendeu? Mas como já tem Terraform, tá tudo esperto, você só faz num tapa só muda o hardware, né? Trocou o tipo de distância, pum, foi de boa, economizando dinheiro. Então, assim, se você não tá ligado nesse tipo de coisa, vai passar. Pro bem e pro mal, né? Sim. E, bom,
Isso porque você tem automação e você tem infraestrutura como código. Sim. Se você não tem isso, cara, ir para cloud só fica mais complicado. Né? Sim. Envolver um time de DevOps logo no começo. Porque, assim, primeiro você tem que... O time, ele tem que conhecer do ambiente atual. Né? E aí, a partir do momento que você tem as tomadas de decisão de ir para a cloud, como que ela vai ser feita, o DevOps está ali para te ajudar em todos os passos. Sim. Só que, pessoal, uma coisa que tem que colocar na cabeça: 9 mulheres não vão fazer um filho em um mês. Bom, dê tempo ao tempo. Serviço bem feito, ele leva tempo. Com o tempo você ganha experiência, você diminui esse tempo. Ótimo, perfeito. Mas mesmo assim, é uma coisa que você tem que testar, uma coisa que você tem que validar inúmeras vezes. E às vezes, quando você define uma estratégia, chega no final e fala assim, cara, podia ser diferente. Mete a mão. Antes de entregar. Porque assim, uma automação perfeita não existe. Mas em compliance com o que você tem, você consegue. Né? Mais generalista, mais parametrizada possível. Quanto mais você chega nesse limiar, perto da estratégia, perto da complexidade do que você necessita, perfeito. Não existe regra quando se fala de automação. Porque isso depende de empresa para empresa, isso depende de projeto para projeto, sistema para sistema. A estratégia Sim. que você vai utilizar, a arquitetura que você tem, a complexidade que você tem. Então, depende também do conhecimento, tem várias coisas, ferramentas, tem muita coisa envolvida aí. Sim. Bem, a gente falou sobre esse post, nós vamos deixar o link no comentário. Comentem, vejam o que vocês acham, coloquem a experiência de vocês, fiquem à vontade, e foi ótimo ter vocês. E aí, Pedro, obrigado pela participação aí. Tamo junto. Até mais, velho. Até mais. Falou, pessoal. Falou, tchau, pessoal. Tchau, tchau.